Bom dia, saúdo a todos com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Meus amados, ainda sobre esse assunto precioso do serviço aos outros, eu quero voltar ao nosso referencial maior de serviço, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para tanto, gostaria de ler com vocês os versos 5 a 8 de Filipenses capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nestes versos, o apóstolo Paulo exortou cada um de nós a demonstrarmos o mesmo sentimento e a mesma postura de vida demonstrada pelo Senhor Jesus. Jesus despiu-se de toda a sua glória, de toda a sua realeza, da sua alta posição hierárquica, fez-se homem e inclinou-se perante homens pecadores, servindo-os em amor. Melhor dizendo, servindo-nos em amor. Serviço este que o levou às vias de fato, serviço este que o levou até a cruz para morrer por nós, pecadores. Porque ele entendia que todo o seu serviço era um serviço prestado ao Pai Celestial. O prazer de Cristo Jesus era fazer a vontade do Pai. A obra que ele tinha para realizar era a obra do Pai. E tal obra mostrou-se uma obra redentora. Uma obra que nos constrange por revelar um amor prático, amor este que levou a servir até as últimas consequências. O apóstolo João compreendeu muito bem essa verdade, por isto declarou na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 16, o seguinte: Conhecemos o amor nisto, que ele, Jesus, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Meus queridos, quando a palavra de Deus nos impõe o mandamento servir uns aos outros, ela não está propondo apenas que façamos alguma coisa boa em prol de um irmão ou de alguns irmãos. Ela também não está propondo o desenvolvimento de uma tarefa religiosa, uma espécie de bem-fazer somente. Nem tampouco está requerendo o exercício de gentileza, de cortesia da nossa parte. É muito mais do que isto. O serviço cristão é um serviço de natureza ministerial, sacerdotal. É uma nobre missão. E ouso afirmar que este ministério chega a ser um ministério redentor, não na dimensão da redenção obtida na cruz, porque esta Jesus já proveu para nós de forma única e suficiente. Mas o serviço cristão que prestamos redime as relações, redime o irmão necessitado, que é o objeto do nosso serviço, e redime a nossa própria alma da tendência ao egocentrismo. O serviço que prestamos aos nossos irmãos é um serviço da mesma natureza daquele que o Senhor prestou a todos nós. Nós precisamos entender esta verdade para que o nosso serviço seja prestado nesta perspectiva. E eu encerro esta reflexão me referindo a um acontecimento que bem ilustra o que eu estou dizendo. Conforme registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, 2 dos discípulos de Jesus, a saber, Tiago e João, pleitearam um lugar de destaque no reino que Jesus veio estabelecer. Os outros 10 discípulos ficaram indignados com tal postura, porque talvez também postulassem o mesmo e aqueles 2 haviam se antecipado a eles. Mas Jesus respondeu o pedido feito com as seguintes palavras que estão registradas nos versos 42 a 45, onde lemos o seguinte: Sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim.
Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui nessa ocasião, Jesus colocou tudo no seu devido lugar, mostrando que a hierarquia no reino de Deus é diferente daquela existente nos reinos dos homens. Nos reinos dos homens, os grandes são os que postulam e exercem cargos de autoridade. No reino de Deus, os grandes são os que se colocam abaixo dos outros, como serviçais. Enfim, Jesus mostrou que o caminho para a obtenção de qualquer glória pessoal no reino de Deus é sim o serviço abnegado em obediência ao Pai Celestial. Ao refletir sobre todas essas coisas, eu me lembrei de parte de um texto secular que se reporta à grandeza do mar da seguinte forma. O autor, que é desconhecido, diz o seguinte: você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? É porque teve a humildade de colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios. Meus queridos, existe sabedoria do alto nas palavras ditas pelo Senhor Jesus. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. São palavras do Senhor registradas nos evangelhos. Servir aos outros é um privilégio que nos é dado. É uma maneira de imitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. O serviço cristão, como eu já afirmei, possui um caráter redentor. Portanto, o serviço cristão é algo glorioso. Pense nisso. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, obrigado por mais essa palavra preciosa, onde o apóstolo Paulo nos chama a atenção para o fato de que todos nós devemos ter em nossas vidas o mesmo sentimento e a mesma postura que encontramos no Senhor Jesus Cristo, que se desvestiu de toda a sua glória e se colocou abaixo dos homens, servindo-os com amor abnegado, que o levou até a morte e morte de cruz. Pai querido, que aprendamos o valor do serviço cristão, entendendo que ele é um serviço que redime os relacionamentos, redime o próximo, que é o objeto do nosso serviço, e também redime a nossa própria alma do egocentrismo. Que possamos servir aos outros como ao Senhor. E que toda a glória do nosso serviço seja dada a Ti. Porque Tu és digno de receber toda a glória. E que nós possamos servir com toda a alegria. Porque o maior serviço de todos já foi feito a nosso favor na cruz do Calvário. E para nós, Senhor Deus, resta-nos o privilégio de servir aos outros como ao Senhor. Louvamos e bendizemos o Teu nome e o fazemos no nome santo de Jesus, o nosso exemplo maior de serviço. Amém, Senhor Deus. Meus queridos, tenham uma abençoada sexta-feira, tenham um abençoado final de semana. Fiquem na paz e lembre-se, servir é o nosso grande privilégio.